Parauapebas do Pará saiu do ranking da violência sexual do Brasil, mas ainda não é o tempo para a gente comemorar, porque a violência ainda não acabou por aqui e segue atingindo principalmente crianças e adolescentes. Meu nome é Sara Silva, eu sou assistente social aqui em Parauapebas do Pará e me tornei educadora em prevenção ao abuso sexual infantil quando eu conheci o projeto EZEPAZ de Leiliane Rocha em 2024. De lá para cá, minha abordagem se modificou e eu tenho levado informação para mobilizar famílias, escolas infantis e também igrejas na causa da proteção da infância. Agradeço por esse espaço cedido pelo Instituto Vox Nova, entre tantas profissionais do Brasil, e acredito fortemente que essa oportunidade vai alavancar as nossas vozes pelo bem das crianças. Quero falar em especial com as mães de Parauapebas, com os educadores, com os profissionais da infância e todos os grupos da nossa sociedade. Quero trazer para vocês a realidade do abuso sexual infantil no nosso país e principalmente na nossa região de Parauapebas, que precisa de muita informação para proteger as nossas crianças e conhecer um mal que tem destruído muitas vidas, até porque os danos de um abuso sexual, eles podem perdurar por toda uma vida, destruindo sonhos, destruindo projetos de uma vida. 87.545 é o número de estupros registrados no Brasil só em 2024. Desse número, 67 mil são crianças e adolescentes. Isso mesmo, é um número tremendo. A maioria dos estupros é de crianças e adolescentes. Esse é o nosso público mais desprotegido e que precisa de ajuda. E esses crimes, eles não acontecem em becos escuros, em lugares inimagináveis, não. 65% dos estupros contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa. É estarrecedor, mas essa é a verdade. 87% desse público são mulheres e meninas. 45% dos autores desse crime fazem parte do círculo familiar. Ou seja, não são pessoas estranhas. Aquela historinha da nossa infância, não fale com estranhos, não aceite nada de estranhos, ela não funciona na dinâmica real do crime de estupro de crianças e adolescentes. Não. Os criminosos são as pessoas mais conhecidas e de confiança, não só das crianças, mas também dos responsáveis, das famílias. 80% desses autores são do sexo masculino. Isso mesmo. Em 2023, a nossa cidade de Parauapebas ocupou a 18ª posição no ranking das 50 cidades com maior taxa de estupro do Brasil. Nessa posição, ela ultrapassou a taxa nacional do Brasil, que era de 41,4 vítimas por 100 mil habitantes, representando aí 78,8 vítimas a cada 100 mil habitantes. Agora, em 2024, quem ocupou esse lugar foi Planaltina de Goiás, mas não porque a taxa de Planaltina foi igual ou maior do que a nossa, mas porque se trata de uma população de tamanho reduzido se comparado a Parauapebas. Planaltina de Goiás tem um pouco mais de 105 mil habitantes, ou seja, o impacto pesou mais devido ao tamanho da população.
Mas se nós colocássemos Parauapebas nessa conta da taxa nacional, numa estimativa muito conservadora, é bem possível que em 2024 a gente tenha tido algo em torno de 61 vítimas a cada 100 mil habitantes. Lembrando que esse número de estimativa não é exato, mas ele pode inclusive ser em muito superado, porque o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, fazendo a análise do ano de 2024, trouxe novamente a afirmação de que a notificação ainda representa somente 10% dos casos que acontecem, ou seja, 90% dos casos permanecem em números ocultos. A realidade pode ser muito mais terrível e complicada do que os números oficiais conseguem calcular, certo? Então, aqui a gente entende que sair do ranking da lista das 50 cidades não significa avanço. A gente saiu do ranking das 50 cidades, mas permanece no mapa do estupro de crianças e adolescentes, que teve inclusive aumento entre 2023 e 2024, algo em torno de 4,2%, que acho que vai dar em torno aí das suas 4.500 vítimas a mais. E diante desse mapa, desse emaranhado de vítimas e, claro, vários fatores que complicam, que influenciam que um crime desse ocorra com as nossas crianças e adolescentes, eu quero falar com vocês sobre a solução, sobre a esperança, sobre estratégias simples que nós podemos desenvolver dentro de casa com as nossas crianças. Por isso, no início eu disse que eu quero falar em especial com as mães. O tema que eu escolhi para a gente tratar desse assunto, só para a gente se localizar, é protegendo do abuso desde a infância, oportunidade para as famílias. Porque eu quero exemplificar, ou melhor, simplificar as estratégias usadas por profissionais que vêm do conhecimento da literatura sobre educação sexual, para que a gente proteja as crianças antes mesmo que elas saiam de casa e muito antes também que elas cresçam, quando elas estão perto da gente e a gente tem essa oportunidade de criar as crianças de forma que elas façam essa transição do ambiente familiar para a sociedade, para a escola e para o mundo, já com conceitos de proteção, que são ferramentas para que elas saibam lidar com o mundo que apresenta esse grande perigo e muitos outros. Primeiro, é importante a gente trazer aqui o conceito de sexualidade infantil. No início, quando eu conheci esse conceito de sexualidade humana, eu tive uma grande dificuldade para fazer, como eu vou dizer, para construir o conceito da minha forma. E eu fiz algumas pesquisas e eu vi que a palavra sexualidade, ela vem do latim, eu busquei a etimologia da palavra, ela vem do latim e significa sexos. E sexos no latim significa divisão, a princípio divisão biológica do homem e da mulher. Mas se você perceber, divisão tem uma conotação muito forte referente à identidade. Não é à toa que a divisão é biológica de dois sexos, sem grandes questões aqui de gênero que vão entrar em visões ideológicas e tudo mais, mas
divisão de dois sexos, vamos colocar aqui de dois tipos, homem e mulher, certo? E identidade, ela só é construída com consciência, autoconsciência, para que você consiga se relacionar com o outro de forma respeitosa e com o mundo. É por isso que você vai encontrar na literatura que fala sobre os conceitos de sexualidade, como por exemplo Leidiane Rocha cita no seu livro Como Falar sobre Sexualidade com as Crianças, entre os conceitos que ela cita Carmen Tábilo, por exemplo, você vai encontrar, por exemplo, a explicação de que a sexualidade ela é o desenvolvimento emocional, psicológico, cognitivo e social. Ou seja, são 4 áreas aqui que são necessárias para você ter um relacionamento autoconsciente com você, com as pessoas e com o mundo. E isso envolve interação social que faz aí a dinâmica entre respeito pelo outro e também respeito por suas próprias vontades. Vocês conseguem entender como a sexualidade é praticamente o centro do nosso ser? Dentro da sexualidade estão todas as nossas vontades, inclusive as nossas crises existenciais. É muito comum quando nós temos algum problema, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, um outro ambiente que não é o nosso ambiente familiar, dentro de casa. E o que acontece? Toda a nossa vida ela sofre um abalo e uma disfunção. E por que isso? Porque a nossa vida, o nosso ser, ele precisa ser preenchido em diversas áreas. A minha vida não pode ser preenchida só de forma financeira. A minha vida precisa ser preenchida também de forma emocional. E nesses 2 pontos não pode se isolar em apenas um ambiente. Vocês conseguem compreender aqui? A sexualidade envolve todas as áreas da nossa vida. Exatamente isso. E existe aí um mistério de que essa sexualidade ela não pertence ao mundo infantil, pertence ao mundo adulto. Mas como se tudo no ser humano começa a se desenvolver ainda na barriga da mãe? Por que a sexualidade já não dará suas manifestações e necessidades na idade da infância? A neurociência traz uma informação muito interessante sobre a construção da memória. E ela diz lá no livro Cérebro da Criança, de Dan Siegel e Tina Bryson, que dos 0 aos 18 anos o nosso cérebro já é projetado para captar memórias por meio dos cheiros, sons que a gente ouve ainda na barriga da mãe e também de todas as sensações que a gestante experimenta quando nós estamos lá. E que essas memórias têm um poder tremendo de se arrastarem na nossa vida, até o fim da nossa vida, na verdade. Influenciam toda a vida adulta, influenciam as nossas decisões. Imagine se a sexualidade não está dentro desse contexto de memórias inconscientes construídas ainda na barriga da mãe. Vem inclusive traumas e bloqueios de habilidade social, bloqueios psicológicos, bloqueios emocionais. E aqui
dentro de toda esse desenvolvimento está a sexualidade, uma sexualidade afetada, ou seja, partes do nosso ser estão bem desenvolvidas, estão em contato com o mundo, mas de maneira disfuncional. Existe aqui a sexualidade, mas afetada. E eu quero trazer para vocês a solução da educação sexual, que é a educação, quem sabe, tão importante quanto a educação básica da escola, quanto a educação religiosa, quanto a educação política, a educação sexual, que inclusive influencia que todas essas outras tenham efetividade na nossa vida prática. E a educação sexual, também envolta em mistérios, assim como o conceito de sexualidade infantil, ela tem objetivos muito importantes de desenvolver a criança para que ela tenha consciência de si no mundo de forma completa, ou seja, de forma biológica, de forma física, de forma psicológica, de forma emocional, cognitiva, que se refere à compreensão do mundo, das coisas que acontecem, e de forma social. Certo? Então, a educação sexual, ela deve ser desenvolvida desde a infância. E eu quero trazer para vocês aqui uma muito breve leitura de Nancy Van Pelt. Vou mostrar o livro aqui para vocês, esse livro importantíssimo, Filhos, Educando com Sucesso, como preparar os filhos para uma vida feliz e vitoriosa. Nancy Van Pelt, da editora do Projeto Vida e Saúde. Acho que esse livro é da Casa Publicadora. Vocês encontram ele na internet, é bem antigo. E ele traz alguns pontos importantes aqui, claro que eu não vou ler todos, mas são os principais objetivos da educação sexual. Que o filho aprenda a receber amor, que ele fique satisfeito com o seu papel sexual. Isso aqui tem a ver com identidade, retorno no nosso conceito lá da sexualidade infantil, e a ver com decisão, ou seja, a educação sexual ela é importante para que a gente crie crianças, adolescentes e adultos que gostem de si como são e que, inclusive, imponham isso nas suas relações, ou seja, não serão pessoas que vão ceder dentro de uma relação por se sentirem, por exemplo, carentes ou defeituosas ou, digamos, fora de padrão. Vejam só que objetivo maravilhoso a educação sexual tem. O objetivo de respeitar o seu próprio corpo, o objetivo de compreender e aceitar as mudanças pelas quais o corpo passa. Essas mudanças o corpo vai passar da infância para a pré-adolescência, da adolescência para a vida adulta, e em outros momentos, como por exemplo o momento de gestação, um momento de passar por alguma doença, o momento também da velhice, momento em que o nosso corpo também passa por mudanças e é preciso ter um psicológico muito bem estruturado e um emocional para que você tenha uma velhice saudável. Outro objetivo, que conheça e admire como a vida se inicia, ou seja, uma criança que conhece sobre a criação da própria vida, que não terá dúvidas de como um outro ser é produzido e das implicações importantes que vêm de um processo da criação de um outro ser. Isso aqui a gente pode trazer para meninos e meninas que serão adultos preparados para as uniões amorosas, por exemplo, e terão muito menos conflitos nas suas relações. Finalmente, viva guiado por normas sólidas de comportamento. A educação sexual ela está fortemente relacionada ao
posicionamento dentro das relações, não só, repito, relações interpessoais, relações amorosas, dentro da família, mas diante do mundo, dentro da sociedade. Isso aqui a gente pode trazer até para posicionamento das nossas crianças e adolescentes dentro do mercado de trabalho. Crianças que foram educadas sexualmente serão jovens e adultos de posicionamento, inclusive dentro do ambiente de trabalho. Correm menor risco de se envolverem em uma relação abusiva com um patrão, com uma empresa, relação de assédio moral, de assédio sexual, e também correm menos risco de cometerem também abusos em relações para com outras pessoas. Vocês percebam que a educação sexual protege as nossas crianças e adolescentes de se tornarem vítimas e também de vitimizarem outras pessoas. Uma pesquisa importante que tem aqui nesse livro que eu quero citar diz o seguinte, que pesquisas demonstraram lá nos anos de 1990, quando esse livro foi escrito, que o maníaco sexual típico, ele vem de um lar que recebeu pouca ou nenhuma educação sexual. Esses conceitos, eles são a princípio um pouco densos, eu também encontrei dificuldade, agora que eu tenho feito os meus próprios desenhos sobre todos esses conhecimentos, mas eu quero simplificar, melhor dizendo, perdão, aqui para vocês formas práticas de começar a ensinar educação sexual para sua criança ainda dentro de casa, e você pode levar isso também para a escola infantil com os seus pequenos a partir dos 3, 4 anos de idade. Você pode levar isso também para os seus ministérios infantis na igreja e pode ampliar os temas bíblicos que você inclusive desenvolve com as suas crianças, porque a educação sexual também está contida na questão do desenvolvimento da vida espiritual de uma pessoa, de uma criança. E eu trago para vocês uma ferramenta muito acessível, interessantíssima, a princípio simples e muito inteligente, poderosa, para a gente começar a ensinar para as crianças educação sexual infantil, educação de prevenção ao abuso sexual e outros abusos, porque lembrem, como eu falei, a educação sexual infantil tem o objetivo de tornar as crianças e adolescentes pessoas com autonomia, consciência e poder de decisão aguçado, o que é muito importante para que alguém saiba compreender perigos iminentes e se proteger. Esse é o nosso famoso livro de Carolina Arcari, se não me engano, uma das escritoras do Brasil com maior volume dentro do tema da educação sexual infantil. Eu quero mostrar aqui os 2 bonecos que eu produzi, inclusive para mostrar para vocês como é fácil produzir um boneco desse no estilo de placa. Vocês podem fazer de diversos materiais, e esses moldes aqui eu consegui num livro de atividade desse livro aqui, que já eu vou mostrar para vocês. E olha só que interessante vocês trabalharem com as crianças de vocês ainda em casa, nas escolas, nos ministérios infantis, fazerem placas desses bonecos que eu fiz com papelão e papel A4 e colocar nas paredes, usando também como um recurso visual para fixar o aprendizado e fazer do tema da prevenção sexual um tema cotidiano, minha gente, não um tema em que se fala esporadicamente, uma vez na vida, outra na morte. Não façam isso.
tornem os assuntos que falam da prevenção ao abuso sexual infantil assuntos de todo dia. Esse é Pipo e essa é Fifi, são dois monstrinhos. E a gente vai agora para o livro. Eu vou fazer uma breve leitura que, na verdade, eu quero trazer para vocês os conceitos poderosos que esse livro desenvolve na dinâmica com as crianças. Pipo e Fifi, prevenção de violência sexual na infância. Fifi, Pipo e Carol é a escritora, recomendam que este livro seja lido na companhia de um adulto legal e responsável. Aqui já está trazendo para a criança um alerta sutil de que ela precisa sempre estar ao lado de um adulto, de um responsável. A criança não pode estar sozinha, ela precisa estar sempre protegida por um adulto que tem autonomia diante da vida e não uma criança, certo? Fifi é uma monstrinha que usa uma imensa calcinha. Pipo é seu irmão sapeca que veste uma grande e engraçada cueca. No Pipo e na Fifi você pode confiar. Um recado importante sobre o seu corpo eles vão dar. Vejam mais uma vez como traz à tona aqui o conceito da confiança. Já falou da confiança de um adulto legal e responsável, e agora que você pode confiar no Pipo e na Fifi, porque Pipo e Fifi você está conhecendo, a criança está conhecendo do lado de um adulto legal e responsável. E aqui Pipo e Fifi trazem o estômago monstrengo para começar aqui a introdução sobre as partes do corpo. Então eles mostram aqui as coisas que tem dentro do estômago, comida, alface, bolo, né? Fazem uma brincadeira aqui de onde é o bolo foi do aniversário do colega e tal. E vamos então agora as partes do corpo aprender, e todas elas você precisa conhecer. Aqui Carolina Arcari está ensinando pra gente que a gente precisa fazer uma leve transição de conceitos com as crianças. Por exemplo, você não pode chegar de imediato falando com a criança sobre as partes do corpo. Não, você faz uma transição. Fale de algo do corpo, por exemplo, no momento que você está trocando a roupa da criança, no momento que está na rua comprando um biquíni, comprando uma roupa para ir passear, e lá no vestuário troca roupa, e aí você começa a conversar com ela. Tu sabe por que a gente usa roupas íntimas, calça, blusa, vestido, meias, enfim. Você vai falando das partes do corpo que precisam estar protegidas, e aí de forma sutil você vai fazendo a transição para partes íntimas, claro, quando chegar em casa, quando entrar no carro. Entende como é uma conversa que pode ser envolvida de forma natural? E é isso que ela mostra aqui nessa transição. Agora eles vão para a parte do corpo. Meninas e monstrinhos são assim quando estão peladinhas. Meninos e monstrinhos são assim quando estão peladinhos. Isso aqui é importantíssimo porque mostra a perfeita e semelhante anatomia da genitália do menino e da menina. Isso aqui é importante. A criança precisa ter consciência do seu corpo. Ela não pode ter vergonha das suas partes íntimas, certo? Porque a criança que cresce com vergonha de partes que o seu próprio corpo tem, ela não será nunca uma pessoa consciente do que ela quer para si, do que ela pode entregar para o outro numa relação. E será, consequentemente, uma criança, um adolescente, um adulto com sérias dificuldades para identificar abordagens abusivas. Certo? Essa é que é a grande importância de falar das partes íntimas para a criança de forma natural. E aqui o livro traz, vou resumir para vocês, as partes íntimas da menina e do menino, e a gente precisa ensinar que a menina tem mamilos ou peitinhos, que a menina tem perereca ou vulva. Vejam que aqui a gente tem um nome popular e um nome científico. E também tem bumbum e popô. Aqui eu paro, minha gente, porque é importantíssimo
falar para as meninas que são partes íntimas, porque no futuro elas vão se relacionar com homens e a gente sabe que há mulheres que até hoje têm dúvidas em relação, por exemplo, a algumas práticas sexuais, como o sexo com os homens, e cedem sem ter satisfação, mas porque tem medo de perder aquele relacionamento. Porém, fazem isso com sofrimento e criando sofrimento mesmo, sofrimento emocional e até psicológico. Se tivessem aprendido na infância que o corpo é propriedade particular e que você decide o que faz com ele, como você sente prazer e como você pode inclusive dar prazer, isso certamente não aconteceria. As mulheres carentes que não conheceram a si mesmas na infância e na adolescência com educação sexual, elas são as mulheres que não têm autonomia de si dentro dos relacionamentos. Inclusive, serão as mulheres com maior propensão a sofrerem violência doméstica, violência sexual e outras violências. Aqui a gente parte para os meninos e também é preciso informar para eles que tem mamilos, tem peitinhos, tem pipi ou pênis e tem bumbum ou popô. Pelos mesmos motivos das meninas, precisam conhecer o seu corpo. E é claro que você não vai falar, por exemplo, dessa prática sexual que eu citei do mundo adulto para a criança nos seus 4, 5 anos de idade, não. Você vai esperar o momento. Porém, aqui perceba que você já está desenvolvendo conceitos de parte íntima, de intimidade, certo? Do reconhecimento de suas partes do seu corpo, e no decorrer dos anos você vai entrando na parte das funções, das partes íntimas, e é claro, as crianças, adolescentes vão começar a fazer perguntas que você precisa responder sempre de forma honesta e sem muita demora. Você pode até pedir um tempo para responder, estabeleça um prazo, te responda amanhã à noite, e responda amanhã à noite. Pesquise, busque informação, mas não deixe que a sua criança permaneça com dúvidas, porque o mundo vai responder para ela da pior forma as dúvidas que você deixou de responder. Que tal com o mouse essas partes indicar? Com o corpo nós brincamos, fazemos coisas que gostamos, cafunés, abraço, beijinho, todo mundo gosta de receber carinho. Conviver é divertido, mas fique sempre ligado, porque às vezes você não gosta ou não deve ser tocado. Tudo isso que Fifi vai mostrar do toque do sim do não podemos chamar. Dar as mãos a um adulto para a rua atravessar. Na hora do soninho, um afago na cabeça aproveitar. Numa festa, ao som de uma música legal dançar. Quando a saudade aparecer, com vontade abraçar. E também quando de ajuda precisar ou de sua saúde cuidar. Aqui quero fazer uma pausa. As crianças não têm o mesmo repertório que nós temos do mundo de palavras, de linguagem, de interpretações. Elas não têm repertório de conhecimento para fazer comparações e inclusive deduzir respostas sozinhas, sem precisar de uma fonte original que forneça todo o conhecimento, não. Elas precisam de informação clara, de formação objetiva e tudo muito bem diferenciado. Então é por isso que aqui no livro existe um cenário da criança em uma consulta médica, sempre acompanhada de um adulto responsável e legal, e a criança sendo trocada de roupa pela sua mãe. Quando a gente vai ensinar os momentos que, por exemplo, ela pode ser tocada ou não,
A gente não pode simplesmente dizer você nunca pode ser tocada por um adulto. Não, porque senão ela vai fixar isso na memória e em uma situação que ela inclusive precisa de ajuda de uma professora, caiu, se machucou e a professora de repente vai verificar se esse machucado foi profundo ou não, ela vai rejeitar porque ela tem essa informação na cabeça que não foi bem diferenciada. E agora é a vez do Pipo ensinar, e sobre o toque do não ele vai falar. Ninguém pode te beijar ou abraçar à força sem você permitir. Faça uma pausa. Estamos agora no mundo da internet de todas as coisas. A ONU traz um dado referente a 2024 de que 300 milhões é o número de crianças e adolescentes que foram afetadas pela violência sexual no ambiente digital. Então você vai contextualizar o nosso mundo contemporâneo aqui nessas situações e fazer adaptações. Ninguém pode te beijar ou te abraçar à força sem você permitir. Ninguém pode também pedir nenhuma foto sua sem roupa, nem mesmo com roupa, nenhuma filmagem. Ninguém pode pedir algo para você que vire segredo. Nem fazer você sentar no colo sem a sua vontade ouvir. Aqui a gente pode falar da questão do consentimento. Não devemos obrigar as nossas crianças a abraçar e beijar ninguém, a fazer nada que a princípio pareça bom com alguém que pareça bom, que não tenha más intenções dentro da nossa própria família. Por quê? Porque criança não quer, isso é natural. Nem todo momento a gente quer coisas normais. Tem momentos que a gente não quer conversa, a gente precisa pensar. Tem momentos que a gente está mais introspectivo e a gente precisa que o nosso momento seja respeitado. Então isso é coisa da sexualidade humana que precisa ser desenvolvida já na infância. A criança não quer naquele momento, mas em outro momento ela pode estar disponível, mas ela já precisa crescer entendendo que a vontade dela é respeitada e que a vontade dela não é tida como estranha e nem culpabilizada, certo? Carinhos em segredo nunca devem acontecer. Citei isso 2 slides aqui atrás. Reforce isso com a criança o tempo todo. Não é exagero o tempo todo. A educação sexual ela precisa ser sistemática e cotidiana. Encostar nas suas partes íntimas, não, você deve dizer. Ensine a criança a se proteger e se expressar, certo? Por que isso aqui é importante? Olha só, depois dessas várias dinâmicas que você pode desenvolver no dia a dia, em tantos momentos com a criança, ela já vai saber quais são suas partes íntimas, que as outras pessoas também têm partes íntimas a ser respeitadas, e só depois dela saber da existência das suas partes íntimas é que ela vai reconhecer, poder ter chance de reconhecer um toque estranho, certo? Porque você já ensinou quais são os toques estranhos e ela vai poder dizer não. Se ela não conhece um perigo, ela não identifica. Se ela não identifica, ela não acha estranho, não pede ajuda. Ela simplesmente atravessa aquele momento, até mesmo sem saber que houve uma situação de abuso ou de iminente abuso. Seu corpo é muito especial e você pode protegê-lo de qualquer mal. Você tem direito de dizer não e viver feliz como criança. Se acontecer algo ruim, conte para um adulto de confiança. A Fifi e o Pipo confiam na professora Dona Sofia. E aqui, assim você sabe que nunca está sozinho. Sempre tem alguém para ajudar uma criança ou um monstrinho fofinho. Posto de saúde, conselho tutelar, escola e delegacia. O que significa isso aqui? A gente precisa nessas dinâmicas do dia a dia, em casa, na sala de aula, no Ministério Infantil, ensinar para as crianças que há
lugares em que ela pode pedir ajuda. Esses lugares fazem parte da sua rede de proteção. Monte a rede de proteção da sua criança. Sua rede de proteção sou eu, o papai, a titia, a professora do Ministério Infantil na igreja, a irmã Maria. E você sabia que ali é o conselho tutelar, onde as crianças podem pedir ajuda se algo acontecer, se uma criança perto de você for tocada de forma estranha, ou se isso acontecer mesmo com você? Você sabia que você também pode pedir ajuda na escola, na delegacia e no posto de saúde? Da mesma forma que a gente ensina para as crianças irem à padaria, irem ao mercado, irem para a escola, a gente precisa situar as crianças que ela está num mundo que tem órgãos, que tem lugares que trabalham por sua proteção, certo? E o livro tem aqui uma carta da autora e algumas coisas importantes que ela traz, estatísticas do estupro de crianças e adolescentes, e ela também traz algumas orientações que você deve envolver a criança nesse processo de aprendizado. De que forma? Fazendo perguntas para a criança, contextualizando com ela, deixando a criança se expressar, falar das suas dúvidas, viver essa história, pensar junto com você e construir conceitos. Não apenas derrame essa história na criança, não. Deixa ela pensar, deixa ela ver as imagens, deixa ela aprender. Não precisa ensinar essa história de uma vez só, não. Lia Luft, uma escritora muito famosa, gaúcha, dizia o seguinte: a infância é o chão que a gente vai pisar a vida inteira. E Lia Luft compreendeu muito bem aqui a importância desse processo de aprendizado na infância e da sua influência, como eu falei, para a vida adulta. A infância pede ajuda, a infância é vulnerável, não tem autonomia, não tem conhecimento. A infância está dentro de um número estarrecedor no nosso país de um crime de estupro. Recordo a vocês, 67 mil é o número que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública trouxe nesse ano de 2025, referente a 2024. E então você consegue ver que essa guerra precisa de muitos protetores da infância.